Três notícias nesta sexta-feira. Você vai acompanhar as três aqui. Aliás, são 4 notícias, né? São 4 notícias importantes. 3 sobre o Fluminense, uma sobre o nosso adversário nesse final de semana. Tem notícia sobre o São Paulo, né, que é o adversário do domingo. Tem notícia sobre a gente pro jogo contra o São Paulo com o John Arias. Sobre as compras e... preciso tocar num ponto que eu já venho falando mais tempo. E também Marcos Paulo. O dinheiro chegou. Vamos embora? Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Aqui embaixo, na descrição, você encontra o link do aplicativo OneFootball, beleza? Encontrou o link aqui embaixo? Então, faz o download. Vou deixar aqui para te facilitar, porque a gente gosta de facilitar os amigos, né? Um QR Code, beleza? E a partir de amanhã eu falo aqui, também tem uma novidade muito legal no OneFootball, então já vou bater bastante nessa tecla a partir de agora. Vamos lá! Vamos embora fazer esses giros noticiais. Bem, aproveita aí até para você deixar seu like aí embaixo, se inscrever e comentar aqui as suas opiniões. Vamos começar pela notícia mais simples, que é a falando do adversário de domingo, né? São Paulo, porque o São Paulo anunciou que Daniel Alves, jogador mais importante ali, pelo menos a gente pode dizer, mais conhecido do São Paulo, não atua mais pelo clube, ou seja, Daniel Alves já não joga no próximo domingo no Maracanã contra o Fluminense. A última partida de Daniel Alves tinha sido contra o Fortaleza, ainda pela Copa do Brasil, de lá pra cá já não vinha mais jogando, e ele, o jogador, se recusou a voltar pro São Paulo depois de ir pra seleção, né? Ele foi pra seleção brasileira, voltou e não quis mais voltar pro São Paulo, porque o São Paulo tava devendo cerca de 11 milhões de reais de atrasos a ele. Bem, então São Paulo não joga, mas só pra destacar ainda, sobre o próprio time de São Paulo, Gabriel e Caleri estão regularizados, são 2 contratações de São Paulo, e eles podem jogar no domingo, se vão jogar ou não depende só do treinador, beleza? Tá aí a informação. Bem, e a gente agora sim vai falar mais de Fluminense, não do adversário do Fluminense. John Arias, isso também pro jogo de domingo. Notícia do Globo Esporte, né, do GE. Globo, da Paula Carvalho e do Thiago Lima. Após viajar para o enterro da avó, Arias chegará ao Rio sábado e é dúvida para Fluminense e São Paulo. Ele não treinou, né, na semana inteira e, obviamente, chegando no sábado, ele provavelmente não vai... enfim, talvez até mesmo a viagem pesada, a viagem de falecimento, de enterro, de velório, é algo que abala o jogador e que provavelmente ele não vai estar totalmente disponível para domingo, né? Enfim, ele até postou fotos, eu tô vendo aqui na matéria do GE, da avó dele com a camisa da seleção colombiana, enfim, Enfim, é bem emotivo, assim, toda a questão, e ele postou ontem, então provavelmente ainda tá sentindo bastante. John Arias, lembrando, né, pode jogar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil na quarta-feira. Eu acho até que se ele chegar, a não ser que ele peça, como aconteceu... algumas vezes aconteceu até isso com alguns jogadores, né? O jogador chegou e falou, não, eu quero jogar, beleza? Eu posso jogar, vocês liberam jogar? Libera. Então, eu quero jogar. A não ser que ele chegue falando isso, eu acharia até justo ele não atuar no domingo, até pra se preparar mentalmente pro jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, que apesar de ser muito difícil de reverter o resultado, é um jogo importantíssimo, tanto tecnicamente, né, voltar à semifinal da Copa do Brasil, quanto financeiramente também, chegar à cota de quase 10 milhões de reais que a semifinal da Copa do Brasil garantiria. Então, vale destaque. John Arias, para reforçar, John Arias chega no sábado, mas como não treinou, e lembrando, o Fluminense jogou na terça, voltou de Chapecó e ele não treinou na segunda, ele não treinou na quarta, foi a volta de Chapecó, mas ele não treinou na quinta, não treinou na sexta, e dificilmente treinará no sábado, então, provavelmente, nessa semana ele deve... ele chega de manhã no sábado, talvez treine ali no sábado à tarde, mas provavelmente não deve conseguir atuar no domingo, não. Enfim, Luiz Henrique, com o Luca fora por lesão, provavelmente iremos de Luiz Henrique e Caio Paulista. Outra notícia, agora a gente fala de Marcos Paulo. Isso porque, notícia do Thiago Lima, no GE, diz que o Atlético de Madrid efetuou o pagamento de 3 milhões de reais ao Fluminense pelo mecanismo da FIFA, o mecanismo de compensação de treinamento, por Marcos Paulo. Lembrando, Marcos Paulo saiu há 2 meses atrás, né? Saiu no final do contrato ali no final de junho, início de julho, e agora o Atlético de Madrid efetuou esse pagamento, deu aqui a notícia no GE. Globo. O que é esse pagamento? Eu vi muita gente surpresa
Alguns, na verdade, muita não, mas alguns eu vi surpreso e tal, falando, pô, ué, estranho, cara. Estranho, porque eu não lembro, não sabia que era tanto dinheiro assim, não. Porque o valor é de 480 mil euros, o que hoje vai dar 3 milhões de reais, mais ou menos, né? Óbvio que tem custo de transferência do dinheiro, lá de fora pra cá, enfim, mas 3 milhões de reais. Eu não sabia que era esse dinheiro todo, não. Pô, dinheiro pra caramba, 3 milhões de reais, por mais que, obviamente, seja muito pouco pro jogador, né? Entre aspas, né? Muitas aspas, uma venda, o que o Fluminense poderia ganhar numa venda dele. Mas isso já tinha sido falado lá em 28 de janeiro. Até fui ver o vídeo que eu lancei, um vídeo que eu até gravei no carro. Eu tinha ido fazer vistoria no carro nesse dia. Mário Bittencourt deu uma entrevista pro Sport TV e citou esse training compensation que o Fluminense receberia por Marcos Paulo do Atlético de Madrid, cerca de 500 mil euros. Foi 480 mil. Então meio que já sabia lá desse valor. Bom, ele entrar agora, garante aí mais ou menos meia folha salarial, então pelo menos diminui esse problema. Agora, voltando a Marcos Paulo, duas coisas principais para se comentar, tá? Duas coisas principais. Primeiro, esse valor é muito baixo para uma venda de Marcos Paulo. O Fluminense ganhou esse valor, é bem baixo para uma venda, ok? Não chega nem perto do que o Fluminense poderia ganhar numa venda ruim, de 3, 4 milhões de euros. Pô, isso é 1/8 de 4 milhões de euros. Então, assim, obviamente, não é um valor que vai compensar para acabar a frase de Marcos Paulo saiu e o Fluminense não ganhou quase nada. Não acaba. Mas também tira a frase do ganhou nada, né? Ganhou alguma coisa, só que não. E eu já falei isso no vídeo lá de janeiro, 28 de janeiro. Isso não tira... não dá qualquer crédito à negociação. Lembrando, esse dinheiro ele chega, só pra você entender, o GE até explicou. A explicação inteira tá no GE, é mais fácil você fazer lendo, ok? Mas basicamente é um mecanismo da FIFA que não tem um valor fixo. Basicamente ele estipula o seguinte: quanto que o Atlético de Madrid gastaria para poder formar Marcos Paulo lá? X. Então, esse é o que ele tem que compensar o Fluminense para ele não sair de graça no Fluminense. É para estimular jogadores clubes a produzirem e formarem jogadores. É basicamente para isso. Então, eles estipularam que o Atlético de Madrid, pegando ali como base outros cálculos, etc., da Espanha, gastaria cerca de 480 mil euros para formar o jogador até de escola, de alimentação, de treinamento, até chegar ao profissional. E aí, esse é o gasto que o Atlético de Madrid teria, ele é obrigado a pagar ao Fluminense. Então, é esse o ponto. E aí, voltando só, isso não tem mérito nenhum do Mário Bittencourt, da negociação, de ter feito uma boa negociação, não. O mérito dele foi não ter conseguido renovar com o Marcos Paulo, e acabou. Não conseguiu renovar, saiu, entre aspas, de graça. Então não tem mérito em receber esses 3 milhões. Mas, com mérito ou não mérito, entraram 3 milhões na conta do Fluminense. Última notícia. Bem, e a gente vem agora para a última notícia, e aí é legal a gente poder falar... Eu botar a imagem aí na tela. O Netflu fez uma imagem bem legal, que eu vou botar aí na tela pra vocês, ó. Das vendas, no caso das compras, que o Fluminense realizou na gestão Mário Bittencourt. Os investimentos em jogadores. Então aqui, isso obviamente baseado agora, já pegando como gancho a compra de Caio Paulista. Caio Paulista, isso aí lembrando, todos os valores convertidos em reais, ok? Valores em euros convertidos em reais e alguns valores em reais. Caio Paulista, a compra foi em euros, mas está convertido em real, 7,9 milhões. Nino por 5 milhões. Michel Araújo, também a de Caio Paulista foi em dólar convertido em real, né? Michel Araújo, 3 milhões e 300 mil reais. John Arias, 3 milhões e 100 mil. Fernando Pacheco, 2 milhões e 800 mil. Gustavo Apes, compra por 500 mil. Nonato e Bobadilha, empréstimo por 500 mil, tá? O Fluminense investiu em Nonato e Bobadilha, mas para empréstimo. Esse gráfico aqui eu achei importante destacar, porque é o ponto que eu venho falando. O Fluminense voltou a contratar jogador, ótimo. Eu acho isso ótimo. De fato, ficar só pegando jogador por empréstimo para depois perder porque não tinha dinheiro para comprar, tendo que ficar pegando só refúgio porque não tinha dinheiro para contratar e tal. É um negócio que dificulta qualquer planejamento. Então, voltar a gastar, voltar a comprar jogador, ok. Tem que pagar também. Esses daí, a gente não tem notícias sobre os pagamentos de Nino. Caio Paulista acabou de acontecer, né? Obviamente, então parcelamento de 2023, um contrato de 5 anos. John Arias também acabou de acontecer,
Então, obviamente, a gente não tem notícias sobre pagamentos também. E assim como Gustavo Apes e Nonato. Todas essas aconteceram. Nino aconteceu lá atrás, mas a gente não tem notícias, deve estar sendo acertado. E todas as outras que eu citei, Caio Paulista, John Arias, Gustavo Apes, Nonato, aconteceram agora de agosto pra cá. Então, não tem como ter atrasado. Mas a gente tem notícias sobre Michel Araújo e Fernando Pacheco, já de atrasos, jogadores contratados no início do ano passado. A gente tem matéria do GE. Globo, do Thiago Lima, falando sobre o Racing entrar com processo na FIFA para cobrar a dívida de Michel Araújo. Essa notícia é de junho de 2021, há 3 meses atrás, e de que o Fluminense estava negociando um acordo paralelo com eles, e o dívida, né, o valor que o Fluminense ainda tinha para pagar era de cerca de 2 milhões de reais. Lembrando, tá? Só para lembrar, o valor da compra de Michel Araújo foi em torno de 3 milhões e 300, o Fluminense pagou cerca de 1 milhão e 300 mil reais apenas. Outra notícia também sobre Fernando Pacheco. Por dívida com Pacheco, o Sporting Cristal ameaça acionar o Fluminense na FIFA. Notícia do Netflu, do Paulo Brito, no dia 11 de fevereiro de 2021. Na notícia diz que 350 mil dólares foram quitados. E o Fluminense ainda falta pagar a outra metade do valor. Desconsiderando, aliás, as variações cambiais, né, obviamente, que tem a variação ali de quanto era o dólar, de quanto tá agora, etc, em reais, dá pra dizer que o Fluminense ainda deve 2 milhões de reais a Michel Araújo e cerca de 1 milhão e 400 mil reais por Fernando Pacheco. Lembrando, Michel Araújo foi emprestado por cerca de 300 mil dólares lá pro time de Odair Hellmann, né, lá na Arábia. E isso meio que ameniza um pouco da dívida, obviamente, o Fluminense recebendo, tem que quitar o valor que deve ao Racing para tirar essa dívida da FIFA. E Fernando Pacheco tá emprestado à Juventude aí, provavelmente sem custo. Bem, isso é só para destacar um ponto que eu venho falando por várias vezes. Dessas compras aqui, duas na verdade, né? Porque o de Bobadilha a gente também não tem. Assim como Nino e Bobadilha, a gente não tem qualquer notícia sobre dívida, então vou pressupor que está sendo pago ou que já foi quitado. 4 acabaram de acontecer, que foi Gustavo Apes, Nonato, John Arias e Caio Paulista, e as outras 2 que foram realizadas em 2020 estão com dívida. O Fluminense acabou de realizar 4 compras, no caso de Nonato empréstimo, mas acabou de investir em 4 jogadores, tendo dívidas com Michel Araújo e com Fernando Pacheco. Eu acho isso perigoso. Sou contra fazer? Não tô lá dentro pra saber se tem. Eu sou contra a dívida. Se for pra fazer sem o dinheiro, eu sou. Não sei se tem o dinheiro. Então, assim, abram o olho. Sempre destaco isso aqui. Abram o olho, porque, enfim, a gente não sabe o dia de amanhã e é muito fácil a gente sair contratando, conseguir alguma coisa e depois as dívidas da FIFA, como a de Sornosa e Orejuela, que ainda são da gestão anterior, ficarem para uma próxima gestão. Aqui do lado tem 2 vídeos, só você clicar neles para poder assistir. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Tenho 5 segundos aqui para poder ficar falando até você clicar. Clicou? Então valeu.